Demissão inesperada. Mulher salva garotinha e recebe proposta surpreendente de milionário. Maria estava esgotada. Com seus 35 anos, a enfermeira dedicava longas horas em um hospital particular em São Paulo, onde seu coração pulsava por cada paciente. Ela se entregava como uma verdadeira heroína às suas funções, sempre em busca de um sorriso ou de uma palavra amiga para aqueles que estavam em sofrimento. Mas, para sua chefe, ela era apenas mais uma funcionária, uma sombra na rotina que passava desapercebida. E o peso daquela indiferença era um grilhão em sua alma. Naquele dia, o sol brilhava sobre a cidade, mas Maria mal conseguiu notar. Com a mente ocupada em contar os dias até o próximo pagamento, desaparecia entre as paredes brancas do hospital, onde o cheiro de antisséptico era familiar, mas pesava em seu peito. Após perder seu marido, a luta para sustentar seus 2 filhos tornara-se uma batalha diária. Ao voltar para casa, ela se tornava uma fonte de amor e esperança, mesmo quando as contas a afligiam. Foi durante uma emergência, em um dia que parecia tão comum, que a vida de Maria tomou um rumo extraordinário. Enquanto atendia uma chamada frenética, ela se deparou com Ana, uma garotinha de apenas 5 anos, que havia escorregado e quase se afogado na piscina de uma luxuosa mansão. O coração de Maria, que já havia visto tantos dramas, disparou ao ver a cena. O instinto a impulsionou e, em um movimento rápido e preciso, ela mergulhou na água gelada, trazendo Ana de volta à superfície. O olhar da mãe, Bruna, uma empresária influente, era de puro terror transformado em alívio. A conexão entre as duas mulheres foi instantânea. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Bruna, profundamente grata, rapidamente se tornou uma amiga inesperada. Juntas, as duas mulheres se apoiaram em suas lutas. Mas a paz foi interrompida por uma tempestade que Maria nunca poderia imaginar. Acusada de negligência devido a um erro cometido por sua chefe, ela foi demitida de forma abrupta. O chão desapareceu sob seus pés, e o desespero tomou conta de seu corpo. As contas se acumulavam, a pressão aumentava e a possibilidade de perder tudo pelo qual lutara era um pesadelo que a consumia. À medida que navegava por essa turbulência, na busca por um novo emprego e tentando sustentar seus filhos, Maria se perguntava até onde poderia ir por dignidade e justiça. A noite caía quando ela recebeu um convite para um evento beneficente, que hesitava em comparecer. Mas naquele desfile de luzes, algo mágico aconteceu. Ao encontrar Bruna novamente, Maria se viu diante de Roberto, um milionário carismático, que se surpreendeu com sua história de superação e sacrifício. Ele queria que ela assumisse a responsabilidade de sua fundação, que buscava transformar vidas. A proposta era tentadora, mas o fantasma da insegurança a assombrava. Agora, com a ideia de renascer, Maria precisava decidir se seria capaz de se levantar após a queda. Poderia essa nova oportunidade ser a luz que tanto precisava, ou apenas mais uma ilusão? Ela olhou para seus filhos e sentiu o peso da escolha diante de si. O futuro estava nas mãos dela, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: até onde ela iria para garantir a dignidade para sua família? Maria sentiu o peso da decisão em suas costas, como se um caminhão estivesse estacionado sobre sua alma. A proposta de Roberto estava diante dela, brilhante e cheia de esperança, mas os dias escuros que já havia enfrentado tornavam o futuro incerto e sombrio. Eu não sou digna disso, pensou, enquanto observava as crianças brincando ao longe. A imagem de Roberto, com seu carisma e confiança, contrastava com suas incertezas. Depois de uma noite angustiante, Maria decidiu aceitar o convite. Com um misto de ansiedade e esperança, ela entrou no escritório da fundação no dia seguinte. As paredes eram revestidas com fotos de pessoas que tinham transformado suas vidas através do trabalho da instituição. Aquela sensação de propósito a envolveu, aquecendo seu coração. Roberto a recebeu com um sorriso caloroso. Maria, estou feliz que você esteja aqui.
sua história ressoou em mim de uma maneira única. Você tem um dom para cuidar das pessoas, e isso é exatamente o que queremos na Fundação. As palavras dele foram como um bálsamo em sua alma ferida, um reconhecimento que ela ansiava há tanto tempo. Ao mesmo tempo, as dúvidas surgiam como sombra. E se eu falhar? Com o tempo, Maria começou a se habituar à nova rotina. Ela passou a supervisionar projetos já em andamento e a ouvir histórias de vidas que mudaram para melhor. A cada relato, sentia-se mais forte. A solidão e a dor da demissão pareciam uma memória distante. Mesmo assim, algo a atormentava. A relação com Roberto, que inicialmente parecia uma parceria, começou a ganhar contornos inesperados. Ele estava sempre por perto, mostrando interesse sincero, tanto por seus projetos quanto por sua vida pessoal. Quero te ajudar, Maria. Você não precisa passar por isso sozinha, disse ele durante uma reunião, sua voz suave e encorajadora. Aquilo a fez refletir sobre o que estava acontecendo entre eles. Estaria ela se deixando levar? Ou carregava a esperança de que ele pudesse ser a solução para sua solidão? As semanas se transformaram em meses, e a fundação prosperava. Maria conseguia ver frutos de seu trabalho, mas não havia um dia em que não pensasse em sua antiga profissão. Tudo o que ela amava estava no hospital, ajudando pacientes a encontrarem força e esperança em momentos difíceis. E agora, ela estava confusa se aquela nova vida era mesmo o que desejava. Quando uma campanha emocional para arrecadar fundos foi planejada, Roberto sugeriu que Maria fizesse um discurso. Ela hesitou. A ideia de falar para uma grande plateia a aterrorizava. No entanto, ele a encorajou, acreditando que todo o seu histórico de superação poderia inspirar outros. Aquela tarde, enquanto o sol se punha, iluminando o auditório repleto, Maria sentiu um frio na barriga, mas também um lampejo de coragem. Com o microfone em mãos, ela respirou fundo e começou a falar. Palavras fluíam como água, tocando o coração de muitos. Mas, no auge da sua fala, aconteceu algo inesperado. Um homem no fundo se levantou e gritou: "Você não pode esquecer de quem realmente é. Você é uma enfermeira. Você faz isso pelo amor às pessoas." Aquelas palavras ressoaram como um trovão naqueles minutos de inspiração. Maria parou, confusa, sentindo a plateia a observar. A emoção que a dominou transformou-se em um turbilhão de sentimentos. Seria essa a hora de voltar para suas raízes? Poderia dar as costas para a Fundação e para Roberto, alguém que começava a ter um papel importante em sua vida? O silêncio a envolveu. O que viria a seguir? Com o coração disparado e o olhar fixo na plateia, Maria percebeu que a escolha definitiva estava se aproximando. Naquela hora de incerteza, uma pergunta crucial pairava no ar. Até onde ela iria para se manter fiel a si mesma e às pessoas que realmente importavam? O silêncio da plateia parecia se estender como um fio finíssimo prestes a romper. Maria sentiu a pressão das lágrimas nos olhos, mas não estava disposta a deixá-las cair. O homem que a interrompeu, com a voz alta e firme, havia sido uma lembrança brutal do que realmente importava. Ela respirou fundo, tentando reconectar-se com a imagem da enfermeira dedicada que um dia foi. A saudade da rotina no hospital começou a encher sua mente. Lembrou-se dos sorrisos aliviados dos pacientes assim que ela chegava, da sensação de que podia fazer a diferença na vida de alguém. A cada agradecimento, a cada vez que uma mão frágil segurava a sua, ela sentia que estava no caminho certo. Mas será que isso era o que ela realmente desejava fazer agora? Maria olhou novamente para a plateia e percebeu que muitos rostos estavam ensaiados em espera, atentos e ansiosos. Fazia meses que ela não olhava nos olhos das pessoas. E ali estava ela, prestes a compartilhar uma parte de sua essência. Com a voz embargada, mas cheia de sinceridade, começou a falar. Sim, eu sou enfermeira. E é verdade, eu amo cuidar das pessoas. Mas também quero que elas saibam que não estão sozinhas. Pode parecer que meu caminho mudou, que minha missão agora é diferente, mas tudo o que eu faço por amor. As palavras saíam com um fervor que a surpreendia. Fui ferida, mas encontrei força na dor e sigo em frente, querendo fazer mais. Ouvindo sua própria voz, um novo sentimento brotou ali dentro, como uma chama que se acendia com um calor familiar.
As memórias das crianças que cuidara, dos olhares esperançosos, envolveram-na e, por um instante, seus medos foram como fumaça dissipando-se ao vento. Enquanto um tumulto de sentimentos borbulhava em Maria, ela viu Roberto, em pé à frente, apoiando seu discurso com um olhar encorajador. O apoio dele a confortava, mas sua presença também gerava um formigamento de dúvida. Eu não quero me perder nesse novo mundo. O quão longe chegarei sem esquecer da minha essência? O medo de esquecer suas raízes começava a se transformar em um convite, uma chamada interna para reconectar-se com o que realmente era. Por fim, Maria encerrou seu discurso com um pedido, quase uma súplica. Nunca deixem de crer em vocês mesmas. Se eu conseguir superar, vocês também podem. Vamos cuidar uns dos outros. O aplauso que se seguiu ainda ecoou em sua mente, uma onda de reverberação que a preenchia de energia. Depois que as luzes se apagaram e a plateia dispersou, Maria saiu do palco com o coração acelerado. Agradecimentos surgiam de todos os lados, mas havia algo dentro dela que gritava mais forte. O que aconteceu ali foi um divisor de águas, e a interação com aquele homem corajoso era um eco de uma parte de si mesma que ela quase deixará para trás. Roberto se aproximou, seus olhos brilhando com admiração. Você foi incrível, Maria. Você tem uma voz poderosa, precisava fabricar um pouco de sua luz para o mundo. Mas a emoção daquela noite deixou Maria radiante e um pouco perdida ao mesmo tempo. Seria possível fazer parte da fundação sem perder-se de vista no mundo dela, fazendo o que amava no passado? Obrigada, Roberto. Mas, e agora? Para onde isso nos leva? As palavras escaparam dela antes que pudesse segurá-las. A incerteza voltava, mas agora era diferente. Ele hesitou, como se ponderasse a profundidade de suas palavras. Eu quero que você esteja ao meu lado, apenas isso. Mas o que você realmente deseja, Maria? Com os olhos fixos nos dele, algo dentro dela despertou. Um novo dilema se formava e Maria percebeu que a verdadeira decisão estava apenas começando. O que ela realmente queria? E qual seria o próximo passo para não se perder no caminho? Maria caminhou em direção à saída, ainda envolta pelo turbilhão de emoções que experimentara no palco. Os sussurros e risos da plateia ecoavam na sua mente, mas a verdadeira batalha acontecia dentro de si. A dúvida se entrelaçava com sonhos antigos e novos, criando um emaranhado difícil de desvendar. O olhar de Roberto ainda a acompanhava, mas ela precisava de um momento sozinha para refletir. Do lado de fora, a brisa da noite a envolveu como um abraço calmo. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O que guardar do passado? O que levar para o futuro? As memórias das crianças que cuidara, dos sorrisos que ajudara a devolver, tinham um peso enorme em sua vida. Mas, ao mesmo tempo, a nova perspectiva dela estava se formando, e isso oferecia uma esperança renovada. Vamos, Maria, se permita viver isso, sussurrou para si mesma, lembrando-se da força que encontrou nas palavras. Só que seu pensamento ainda era ofuscado pela pergunta de Roberto: o que você realmente deseja? Quando estava prestes a se afastar, ouviu passos apressados atrás de si. Uma garotinha, cabelos cacheados e olhos brilhantes, corria em sua direção. Maria a reconheceu imediatamente. Era Clara, uma das crianças que havia cuidado no hospital. A pequena estava com um sorriso enorme, e seu coração se derreteu instantaneamente. Maria! Você não acredita! Minha mãe me disse que você ajudou ela quando eu estava doente. Clara pulou escatamente na frente dela, a alegria da menina iluminou o ambiente. A verdade daquela frase fez com que Maria se sentisse leve, como se todas as dúvidas tivessem evaporado, ao mesmo tempo que uma sensação de gratidão a invadia. Claro que eu lembro, Clara. Você está ótima. Ela agachou-se para olhar nos olhos da menina. Como você se sente? Eu me sinto forte. Eu vou ao colégio agora. Todos dizem que eu sou super corajosa. A garotinha falava com um entusiasmo contagiante, e Maria fez uma pausa, permitindo que a felicidade da criança a envolvesse. Nesse momento, Clara começou a falar sobre seus novos sonhos, seus planos e como ela queria ser médica um dia. Maria ouviu com atenção, mas, enquanto a garotinha falava, sua mente começou a vagar.
Clara era uma jovem fã do que Maria havia escolhido fazer na vida e pouco a pouco, as palavras da menina reacendiam uma luz dentro dela. Eu quero ajudar as pessoas, Maria. Como você? Clara disse, com os olhos brilhando. E você vai, querida. Você só precisa se lembrar que ser corajosa é ser verdadeira com você mesma. A voz de Maria soou firme, e a pequena acenou com a cabeça, absorvendo cada palavra. Nesse instante, uma figura imponente se aproximou. Era um homem alto, com um sorriso caloroso e um ar de determinação. Ele tinha um estilo elegante, pela expressão, parecia alguém que sabia exatamente o que queria. Desculpe interromper, mas é você, não é? A enfermeira que deu a Clara uma nova chance? Maria ficou surpresa. Sim, sou eu. E você é? Sou Felipe, pai da Clara. Eu não poderia deixar de vir agradecer pessoalmente pelo que você fez por ela. Você trouxe essa garotinha de volta para nós. As palavras dele tocaram em Maria como um abraço apertado, revigorado pela gratidão. Fico feliz em saber que ela está bem agora. Felipe então fez uma proposta, e seu olhar se iluminou com a ideia. Maria, estou pensando em criar um projeto para ajudar crianças que precisam de apoio médico. Precisamos de alguém como você para liderar essa iniciativa. O que acha de trabalhar comigo? Maria sentiu seu coração disparar. A chance de juntar o que amava com um novo propósito estava diante dela, mas junto com a oportunidade vinham as incertezas. Ela olhou para Clara, que sorria, e para Felipe, que a encorajava. Eu preciso de um tempo para pensar. Maria disse, sentindo-se em um ponto de virada. O que aconteceu a seguir poderia mudar a direção de sua vida mais uma vez. Ela sabia que estava prestes a tomar uma decisão que poderia levá-la a um futuro brilhante, mas as dúvidas ainda permaneciam. E se esses passos a afastassem do que ela sempre foi? Com tudo girando em sua mente, algo a alertou de que essa conversa estava longe de terminar. Um novo dilema se formava. Maria precisava decidir se iria se jogar de cabeça nessa proposta surpreendente, ou se voltaria para o que conhecia e amava, a vida no hospital. Maria sentia o eco das palavras de Felipe ressoando em sua mente, enquanto ela se afastava um pouco da cena vibrante do espetáculo. As estrelas brilhavam, mas, por dentro, seu coração estava em uma tempestade. Ela sempre fora uma enfermeira dedicada, encontrando em cada sorriso de uma criança recuperada a razão para se levantar todos os dias. Agora, naquela noite, surgiu uma nova chance de impactar ainda mais vidas. E se eu falhasse? Pensava. A possibilidade de não conseguir liderar o projeto, de não corresponder às expectativas, a deixava inquieta. Mas, por outro lado, a ideia de se envolver em algo tão significativo era também um chamado irresistível. Olhando mais uma vez para Clara, que pulava de alegria ao lado de seu pai, Maria sentiu um calor confortável no peito. Aquela era a sua essência: ajudar. Maria, por que você não aceitou na hora? Disse uma voz familiar em sua cabeça. Era a voz de sua avó, sempre incitando-a a seguir em frente. Você tem tanto a oferecer. O mundo precisa da sua luz. Com isso, ela deu um passo em direção a Felipe e Clara, que ainda a aguardavam. Ao se aproximar, ela percebeu o brilho nos olhos de Clara, uma luz que iluminava os cantos mais sombrios da sua hesitação. Felipe, você sabe quando pretende começar esse projeto? Perguntou, com a voz mais firme. Assim que encontramos a equipe ideal, respondeu ele, com a vontade contagiante de alguém que sabe que está no caminho certo. Mas eu gostaria de ter você ao meu lado desde o início. Sua experiência pode fazer toda a diferença. Por um minuto, Maria tinha certeza de que a decisão estava em suas mãos. Mas, antes que pudesse responder, a realidade a atordoou. E minha vida no hospital? Questionou-se. Eu não posso simplesmente largar tudo da noite para o dia. Enquanto refletia, um lindo som de risadas ecoou ao fundo. Um grupo de crianças se aproximou, ainda cobertas de glitter e confetes do evento. Elas corriam entre as palmeiras iluminadas, vivas, e a alegria delas a contagiou. Maria ouviu a pequena Clara contando para suas novas amigas como tinha conhecido uma médica que a salvou.
A inocência e a admiração criaram um nó apertado na garganta da enfermeira. Na verdade, você pode ser a voz delas, murmurou para si mesma. O medo se confrontou com um vislumbre de identidade. Ao mesmo tempo, se lembrava das longas horas de plantão no hospital, da pressão e da dor que às vezes a esgotavam. Mas algo dentro dela desejava mais, ansiava por essa conexão maior. Poderia ser seu caminho de volta à felicidade? Maria? A chamava Felipe, trazendo-a de volta ao presente. É uma grande oportunidade. Pense em quantas vidas podemos transformar juntos. Eu realmente gostaria que você fosse parte disso. Ela respirou fundo, o aroma das flores das redondezas misturado à expectativa do que estava por vir. As incertezas ainda dançavam à sua volta, mas a presença da garotinha, o sorriso de Felipe e a ideia de um sonho se tornando realidade a encheram de coragem. Eu estou disposta a experimentar. Soltou Maria, a voz ainda tremendo, mas cheia de determinação. Um sorriso largo surgiu no rosto de Felipe, e Clara parecia quase flutuar de tanta felicidade. Nesse momento, a visão da possibilidade se consolidava. Maria estava se libertando das amarras da dúvida. Mas ainda havia um medo pulsante em seu coração. Ela tinha certeza de que mais desafios viriam, e nem todos seriam fáceis de enfrentar. Ao mesmo tempo, o que ela deixaria para trás, na vida hospitalar, carregava um peso profundo. E se eu tivesse que escolher, algum dia, entre os dois mundos? Pensou, enquanto observava Clara, que começava a girar, brincando de se imaginar médica. Com a nova determinação surgindo, Maria percebeu que esta era uma transformação que não poderia acontecer sem um preço a ser pago. O caminho à frente estava claro, mas a sombra das suas decisões passadas ainda a seguia. O que mais Maria teria que enfrentar para se manter firme em sua nova jornada? Como poderia equilibrar os mundos em que agora se encontrava? As respostas pareciam tão distantes quanto as estrelas brilhando no céu. Maria acordou na manhã seguinte com um sorriso no rosto, as palavras de Felipe ainda ecoando em sua mente. A decisão havia sido tomada na noite anterior, e isso a enchia de uma energia que há muito tempo não sentia. No entanto, as incertezas ainda pairavam como nuvens no céu azul, à espera de uma tempestade. Ao longo do dia no hospital, ela tentou se concentrar nas tarefas diárias. Mas seu pensamento estava sempre voltado ao projeto. Ao olhar para os rostos das crianças que atendia, ela se perguntava quantas delas poderiam ser beneficiadas com suas novas ideias. O computador na sala de atendimento fez um barulho, interrompendo sua reflexão. Era uma mensagem de Felipe. Oi, Maria. Podemos nos encontrar à tarde? Quero dividir algumas ideias sobre o projeto e como podemos começar. O coração dela pulou. A ansiedade misturava-se à empolgação. O que ele tinha em mente? Mal podia esperar para ouvir. Ao encerrar sua jornada no hospital, ela respirou fundo e saiu, já pensando em como iria se despir da apatia que a rotina tinha imposto. Quando ela chegou ao pequeno café onde combinaram de se encontrar, seus olhos brilharam ao avistar Clara, brincando com um gorro de médico em uma das mesas. Tia Maria, olha. Sou médica agora, disse a garotinha, com um sorriso que iluminava o lugar. A visão da criança fez o coração de Maria acelerar. Aquela era a motivação dela. Para aquelas crianças, ela queria lutar por um futuro melhor, e isso não poderia esperar. Felipe a cumprimentou com entusiasmo. Estou tão feliz que você veio. Às 17 horas, temos uma reunião com possíveis patrocinadores. Precisamos das suas ideias sobre como implementar nosso projeto. Imagine a quantidade de ajuda que podemos oferecer. O entusiasmo dele era contagiante. Enquanto conversavam sobre as primeiras etapas de trabalho, Maria explicou suas visões, suas propostas. A cada ideia que surgia, um brilho novo acendia nos olhos de Felipe. Era como se, juntos, eles estivessem desenhando um futuro cheio de esperança. Porém, algo a incomodava. No fundo, Maria ainda lutava com a dualidade de sua vida. Felipe, e quanto à minha vida no hospital? O que vai acontecer se eu não conseguir conciliar tudo isso? Perguntou, sem conseguir conter a insegurança. Maria, a escolha é sua. Você pode ter os dois mundos.
Mas precisa de coragem, afirmou Felipe, seu tom firme e encorajador tocou-na. Ao ouvir isso, um profundo senso de determinação brotou dentro dela. O que ela precisaria fazer era se comprometer verdadeiramente. Mas, as palavras de Felipe a deixaram pensando. E se eu falhar? E se não for capaz de lidar com o peso de ser a voz dessas crianças? As dúvidas a perseguiam. Então, enquanto ela processava tudo, uma ligação inesperada trouxe um novo turbilhão. Seu celular vibrou com uma mensagem do hospital. Era a diretora, chamando-a para uma conversa urgente. O que poderia ser tão importante? A possibilidade de um afastamento forçado ou outras mudanças assustadoras no trabalho a deixaram nervosa. Não posso deixar que isso abale minha decisão. Eu escolhi ser a voz delas. Pensou, mas a incerteza persistia como uma sombra ao seu lado. Vamos juntos à reunião dos patrocinadores? Você é fundamental, disse Felipe, puxando-a de volta à realidade, mas a preocupação já estava em seu olhar. Enquanto Maria olhava para a garotinha que ainda brincava, sentiu um aperto no peito. Na verdade, a luta tinha apenas começado. O que mais podia perder e, ao mesmo tempo, ganhar neste caminho? O futuro começava a se delinear, mas ela sabia que desafios inesperados estariam à espreita. O que poderia acontecer na reunião? E o que a diretora do hospital tinha a dizer? As perguntas ecoavam novamente, e a certeza da decisão tomava forma. O espetáculo estava apenas começando, e Maria ainda tinha que encarar as verdadeiras consequências de sua escolha. Maria chegou ao hospital com um nó na garganta. A reunião estava marcada para mais tarde, mas a mensagem da diretora ainda martelava em sua cabeça. A expectativa e o medo misturavam-se, criando um palácio de incertezas dentro dela. Ela tentou focar no trabalho. Cada sorriso que recebia das crianças era um lembrete do motivo pelo qual lutava. Clara, a garotinha que a havia deixado tão emocionada no café, estava internada novamente. Maria entrou no quarto e se deparou com a pequena brincando com um caminhão de brinquedo, seu olhar cheio de vida. Ao vê-la, sentiu que a motivação crescia dentro dela, como um fogo flamejante. Tia Maria! Olha meu caminhão! Ele é o mais rápido do hospital! Clara exclamava, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Com certeza, Clara! Ele pode vencer qualquer corrida! Maria respondeu, permitindo-se rir e deixar de lado suas preocupações, mesmo que por um instante. Mais, enquanto conversavam, a porta se abriu e a diretora entrou. Maria sentiu o coração acelerar. Oi, Maria. Podemos conversar um instante? A formalidade em seu tom não deixava margem para dúvidas. Era agora. Maria se levantou, e os olhos de Clara se entristeceram. Volto já, querido. Fique brincando, tá? Ela deu um rápido abraço na garotinha e seguiu para a sala da diretora. Ao entrar, viu um semblante sério, mas havia algo mais, uma expectativa pairando no ar. Maria, eu gostaria de discutir sua carga horária. Tenho notado que você está envolvida em um projeto significativo com Felipe, e isso pode conflitar com suas responsabilidades aqui. Uma sensação de alívio invadiu Maria. A conversa poderia ser sobre a possibilidade de flexibilidade, mas ao mesmo tempo, era sobre escolher entre dois mundos que ela amava. Eu estou tentando equilibrar as duas coisas. O projeto é importante não só para mim, mas também para as crianças. Eu sinto que posso fazer a diferença. A diretora olhou de forma compreensiva, mas com um toque de preocupação. Entendo, mas há uma necessidade crítica aqui. Sua presença é vital, e há a possibilidade de um afastamento temporário se a situação não melhorar. O hospital não pode ficar sem você. Aquilo a atingiu em cheio. A ideia de abandonar as crianças do hospital, as que dependiam dela, era como um golpe no estômago. Mas eu não quero desistir. Posso me comprometer com os dois. Maria tentou argumentar, cada palavra saindo com a urgência de quem se agarra à última chance. Você precisa pensar bem, Maria. Não me entenda mal, admiro sua paixão, mas você não pode ser uma super-heroína em todos os lugares. Não me peça para escolher entre eles. As palavras saíram num sussurro entrecortado, quase como uma súplica.
Saindo da sala, Maria sentia o peso da decisão pendendo sobre seus ombros. Assim que saiu, ela avistou Clara novamente, e o sorriso da garotinha parecia um adereço num mundo de incertezas. Tia Maria, vai fazer uma corrida de caminhões hoje? Perguntou a pequena, esperando que tudo estivesse bem. Quem sabe, Clara? Essa corrida pode ser a melhor de todas. Maria respondeu, embora seu coração estivesse dividido. No caminho de volta, uma notificação inesperada fez seu celular vibrar. Era uma mensagem de Felipe. Olá, estou muito animado para a reunião com os patrocinadores. Vai ser incrível. Tenho uma novidade que pode nos ajudar muito. A novidade o pensamento a consumiu enquanto Maria tentava se concentrar. O que ele teria a dizer? Poderia essa proposta mudar tudo? As emoções estavam à flor da pele. Maria precisava decidir o que era importante, mas ela queria saber de Felipe. O que sua nova ideia significava? E mais importante, conseguiriam resgatar aquelas crianças antes que o tempo acabasse? Agora, a resposta estava mais próxima do que nunca. Maria sentou-se em uma cadeira vazia, em um canto do hospital, seu coração ainda acelerado pela conversa com a diretora. O som das risadas e das conversas ao redor parecia distante, como se estivesse em um mundo à parte. A mensagem de Felipe pulsava em seu celular, um lembrete constante de que decisões difíceis estavam à sua porta. Tinha que se decidir. Poderia apoiar Clara, mas e o projeto com Felipe? Ele sempre acreditou no impacto que poderiam ter, no potencial de transformar vidas. Contudo, aquelas crianças precisavam dela. Clara, especialmente, com seu sorriso esperançoso, representava a luz no fim de um túnel escuro. Como poderia deixá-las para trás? Oi, tia Maria. Uma voz doce interrompeu seus pensamentos. Era João, um menino que estava em tratamento há meses. Olha o desenho que eu fiz para você. Ele segurava um papel amassado de maneiras que apenas uma criança poderia. Maria sorriu, reconhecendo as cores vibrantes das linhas tortas que compunham um sol risonho e uma casa com um telhado azul. João! Que lindo! Você é um artista! Ela se levantou e se acercou dele, se agachando para ficar no seu nível. A alegria em seu olhar era contagiante. Eu vou colocar ele na minha sala. Promete? O olhar de João era grave e sincero. Prometo! Maria afirmou, sentindo um afago no peito. O simples gesto a lembrava do que realmente importava. Mas enquanto retribuía o abraço tímido do menino, os pensamentos sobre a proposta de Felipe começaram a assombrá-la novamente. O que ele poderia estar pensando? A pressão aumentava com cada mensagem não respondida. Seria uma boa ideia segui-lo? Seu coração dizia que sim, mas a consciência pesava mais. O relógio na parede parecia correr mais rápido. Maria decidiu que precisava falar com Felipe antes da reunião com os patrocinadores. Ela não queria perder essa oportunidade, mas também não podia simplesmente ignorar suas responsabilidades no hospital. Por um instante, tudo o que desejou era um sinal claro, um guia que indicasse o caminho certo. Oi, João. Pode me ajudar? Ela decidiu. Você pode dar essa carta para a enfermeira? É um recado para um amigo meu, tá? João assentiu com entusiasmo, pegando o papel de suas mãos. Maria observou enquanto ele se afastava com um sorriso, imaginando que ele poderia ser a esperança que tanto ansiava. Com um novo ânimo, Maria marchou até seu telefone, pronta para responder a Felipe. O coração batia forte. As palavras em sua mente se organizavam, mas não era tão simples. Ela queria que ele entendesse sua luta, que estava dívida entre duas vidas que não queria abandonar. Mande uma mensagem para Felipe. Precisamos conversar antes da reunião, escreveu, sentindo o peso da dúvida. Naquele momento, a resposta não veio. O dia se arrastava e dúvidas começaram a consumir sua mente novamente. Mas então outra mensagem chegou. O tom frenético de Felipe quase conseguiam fazê-la sorrir. Maria, a reunião foi adiada. Podemos conversar. Uma onda de alívio a tomou, seguida pela adrenalina da oportunidade. Ela decidiu que era hora de saber o que ele tinha em mente.
Assim que seu dedo apertou responder, uma nova notificação fez seu coração acelerar novamente. Era a diretora mais uma vez. Precisamos conversar. Urgente. O que mais poderia a diretora querer discutir? O vazio no estômago de Maria retornou, e ela percebeu que precisava de mais respostas. Era o momento da verdade, e não poderia mais empurrar suas decisões para frente. Respirando fundo, Maria encaminhou-se em direção ao escritório da diretora. Cada passo era como um latido do seu coração, ecoando dúvidas e ansiedades. O que ela diria? E se suas palavras não fossem suficientes, Maria precisava estar pronta para o que estivesse à frente. Afinal, a vida estava prestes a mudar, mais para qual lado? Maria parou diante da porta do escritório da diretora, o coração pulsando como um tambor. A placa na porta reluzia sob a luz fluorescente, e um frio na barriga trouxe uma avalanche de lembranças. Cada conversa, cada sorriso trocado, cada lágrima derramada pelas crianças a levaram até ali. Ela respirou fundo, buscando coragem. Entre! A voz firme da diretora ecoou do interior. Maria empurrou a porta com cautela, e o cheiro de café fresco invadiu suas narinas. A diretora estava sentada em sua mesa, cercada por pilhas de papéis e uma xícara fumegante ao seu lado. Os olhos da diretora se elevaram e ficaram sérios ao encontrá-la. Maria, obrigada por vir. O tom da diretora não revelava nada. Eram palavras frias, sem emoções, e isso a deixava nervosa. Claro. O que aconteceu? Maria perguntou, disfarçando o tremor na voz. A diretora apoiou os cotovelos na mesa, unindo as mãos. Precisamos discutir sua posição aqui. Estou preocupada com seu envolvimento no projeto com Felipe. Um nó se formou em sua garganta. Era isso que ela temia? Estava prestes a dizer que amava o que fazia e que as crianças precisavam dela. Mas eu estou fazendo um bom trabalho, não estou? Você é uma funcionária valiosa, mas sua atenção está dividida. É um risco que não podemos correr. As palavras da diretora eram como facadas, e Maria sentiu o peito apertar. Eu entendo que trabalhar em um projeto só traria benefícios. Mas, não posso simplesmente abandonar o hospital, Maria argumentou, sua voz tremendo. Desculpe, Maria. A decisão já está tomada. Precisamos de alguém sem comprometido aqui, disse a diretora, olhando-a nos olhos como se estivesse fazendo um favor. Um silêncio estrondoso pairou entre elas. Maria se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Você está me demitindo? Sim. Mas pense desta forma, isso pode ser uma oportunidade para você seguir outros caminhos. As palavras eram como um balde de água fria. Maria não sabia se sentia gris ou aliviada. E se ela estivesse livre para seguir o chamado de Felipe? Mas e as crianças? E Clara? O pensamento de Clara fez seu coração disparar. O sorriso esperançoso da menina a fazia querer lutar mais ainda. Eu não vou abandoná-las, murmurou, tomando a decisão em seu interior. A diretora se levantou, rompendo o clima pesado. A decisão é final, Maria. Você tem até o final do mês para se despedir e organizar suas coisas. Após a conversa tensa, Maria saiu do escritório com a cabeça cheia de pensamentos. O corredor do hospital parecia mais longo do que o normal. As vozes e risadas pareciam agora ecos distantes. O que ela faria? Para onde iria? E se Felipe realmente achasse que ela poderia trazê-lo para uma nova direção? O projeto era promissor, mas como deixaria aquelas crianças para trás? Enquanto passava pela sala onde João e Clara estavam, o sorriso de João a aquietou por um momento. Oi, tia Maria. Olha o que eu fiz. Ele trouxe outro desenho, desta vez com um sol brilhante e uma criança feliz. O coração dela se apertou. Ela precisava tomar uma decisão. Seria essa realmente a hora de se aventurar, ou deveria lutar para permanecer onde sempre deixaram seu coração e sua alma? E naquele momento, a mensagem de Felipe a alcançou novamente. Maria, precisamos conversar hoje à noite. Estou esperando sua resposta. Ela hesitou.
A escolha que afetaria não apenas sua vida, mas também a de tantas crianças estava cada vez mais clara, ou mais confusa. A pergunta ecoava em sua mente: deveria seguir Felipe e abandoná-las, ou lutar pela sua paixão, mesmo quando a incerteza era a única certeza? O peso da decisão estava se acumulando, e uma nova sensação de urgência pulsava dentro dela. O que Maria realmente queria? Maria olhou para o horizonte, o sol se escondendo lentamente, tingindo o céu de um laranja profundo. Era ali, naquela luz dourada, que sua vida começou a mudar de novo. A conversa com a diretora ainda reverberava em sua mente, como um eco incômodo. A demissão a libertara, certo? Mas libertar-se de quê, exatamente? Você é uma funcionária valiosa, Maria murmurou para si mesma, recordando as palavras. Mas agora, livre das obrigações, ela se sentia como uma águia em um céu nebuloso. O que fazer a seguir? Diante da dualidade que a cercava, dois caminhos se apresentavam: seguir Felipe rumo a um novo projeto ou permanecer no hospital, onde seu coração sempre pulsara forte. Maria sabia que as crianças precisavam dela, mas a ideia de abrir uma nova porta, uma nova chance de salvar vidas, a atraía como um imã. As imagens de Clara e João dançavam em sua mente. Os sorrisos, as risadas, as pequenas conquistas que ela tinha vivido com eles. Cada vez que um novo desenho chegava às suas mãos, uma parte dela se sentia mais viva. A responsabilidade parecia um peso ao qual não conseguiria se despedir. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas, a mensagem de Felipe vibrava em seu celular novamente. Estou te esperando. Juntos, podemos fazer a diferença. O coração de Maria disparou. Era hora de tomar uma posição. Ela decidiu que precisava de clareza. Não era só o que ela queria, mas o que era certo para as crianças que se importavam. Sem pensar duas vezes, Maria pegou o celular e começou a digitar. Felipe, preciso conversar sobre o projeto. Amanhã, às 10 horas. Sentia-se em paz após apertar o enviar. Era nesse caminho que, de alguma forma, encontraria um jeito de mesclar as vidas que amava. Quando a manhã chegou, o dia estava fresco e ensolarado, como um novo começo. Na fundação, Felipe a recebeu com um sorriso animado. O entusiasmo dele era contagiante. Maria, você é a peça que falta. Temos grandes ideias para mudar a vida dessas crianças. Mas Maria tinha uma missão. Felipe, estou animada, mas preciso entender como iremos fazer isso sem deixar as crianças para trás. Eu não posso me afastar delas. Felipe, com um olhar atento, a ouviu. Entendo sua paixão. Tem algo que você poderia fazer que unisse os dois mundos. A experiência que você tem pode ser vital para dirigirmos um projeto que traga assistência médica direta para crianças que não têm acesso a cuidados. A ideia ressoava profundamente em Maria. Como fazer isso? Sua mente começou a agitar, a paixão pela cura e a dedicação às crianças preenchiam sua alma. Eles passaram a manhã estabelecendo planos, integrando as lições do hospital à nova fundação. Maria estava se sentindo fortalecida, conectada a algo maior e mais importante. Com cada ideia, seu coração se aquecia, até que, em um momento de inspiração, disse: e se pudéssemos criar uma equipe de voluntários, combinando médicos do hospital com suas experiências práticas? Juntos, poderíamos oferecer suporte real. Felipe sorriu, a luz nos olhos. Maria, isso é maravilhoso. Vamos fazer isso acontecer. Com o projeto se formando diante deles, as imagens das crianças que dependiam dela se tornavam cada vez mais claras. Elas eram a verdadeira motivação. No entanto, enquanto a empolgação crescia, a dor da despedida do hospital ainda a angustiava. Como poderia se despedir de suas crianças, de sua paixão? Seria possível encontrar um equilíbrio? A resposta estava ali, à espera de ser descoberta. Na noite anterior ao lançamento do projeto, ela encontrou Clara e seu pai na área de recepção do hospital. O olhar de Clara era puro, e seu sorriso fazia tudo parecer mais leve. Tia Maria, eu tenho um desenho para você. É um coração, como o que você dá a todos nós. Ao ver aquele desenho, um coração cheio de cores vibrantes e um brilho especial, as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu prometi que nunca deixaria vocês, não deixarei,
murmurou, envolvendo Clara em um abraço apertado. No dia do lançamento, Maria olhou para a multidão reunida, sentindo o calor da esperança. Cada palavra que proferiu durante o discurso a fez sentir-se viva, conectada àquela missão, e, pela primeira vez, o medo de ser deixada para trás se dissipou. Roberto estava na plateia, com uma expressão de orgulho. Você encontrou seu caminho, Maria, sussurrou ao se aproximar. Ela sorriu para ele, mas agora sabia que não apenas havia encontrado, como também estava pronta. Como enfermeira, como mãe, e agora como líder, Maria carregava as vozes de todas as crianças. E ao olhar para a plateia, viu o futuro brilhando como nunca antes. O que realmente importava eram as vidas que ainda podia tocar. Pode soar clichê, mas juntas podemos transformar lágrimas em sorrisos. Vamos cuidar uns dos outros. Aplaudida de pé, Maria sabia que, independentemente do que viesse, havia escolhido a luz. E naquele instante, a jornada que havia começado na escuridão agora brilhava, e mais forte do que nunca, ela percebeu que, junto com seu amor pelos filhos e pelas crianças, também aceitou o poder de fazer a diferença, destinada a seguir em frente, sempre cuidando do que realmente importava. E então, com um olhar para o futuro, Maria disse a si mesma: estou pronta. Agora, é sua vez de tomar uma decisão. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre essa jornada de renascimento. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos fazer a diferença.